Roseli Fishman é doutora em Filosofia e História da Educação pela Universidade de São Paulo. Estuda a tolerância e o combate à discriminação, em particular a discriminação religiosa e o racismo, sendo pesquisadora do CNPq para o tema do Estado laico. É professora de pós-graduação da USP e da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Roseli Fishman, né? Aqui temos um assunto que o Observatório da Imprensa, e você no Observatório já tratou disso várias vezes, que é, digamos, essa entrada inesperada da questão religiosa. A questão religiosa está na pauta brasileira desde fim do século XIX, mas sempre ela ficava assim, surdina, disfarçada, e de repente, artificialmente, criou-se um debate sobre... Ela nem criou-se um debate sobre o aborto, criaram-se acusações sobre aborto, e aí uma bola de neve tremenda, e aí a entrada de várias confissões religiosas, e depois essa coisa que eu acho, eu pelo menos acho inaceitável, que um chefe de Estado estrangeiro, que o Vaticano é um Estado, interferiu, opinou sobre uma questão interna brasileira. Como é que você vê isso? Olá, Dines, obrigada então por essa presença aqui, né? Bem, eu tenho a impressão que o grande ponto, como você mesmo relembrou aí, já vem de antes, né? Na assinatura do acordo do Brasil com a Santa Sé, né? Concordata, é que se abriu uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Aliás, se escancarou, né, essa porta. E isto, na verdade, propiciou toda uma série de elementos aí para que as religiões, de maneira geral, se considerem no direito de que o Estado venha a atendê-las. Quer dizer, que os líderes religiosos se pronunciem, né, para os seus seguidores, para os membros das suas igrejas, isso é normal. Não se pode esperar também que as pessoas não venham a ouvir essas lideranças se elas fazem essa escolha, não é? Mas uma coisa é isso e outra é esperar que o Estado venha se colocar dentro de moldes religiosos, perdendo por completo o seu caráter laico, né? E é assim muito também paradoxal, porque o presidente Lula foi a pessoa que veio a assinar, né, esse acordo, depois se voltou contra a própria candidata que ele estava então apoiando, que se tornou então agora a presidente eleita, né, no momento em que o Papa se coloca de uma forma muito agressiva, né, em relação à temática do aborto, né, como se fosse também o único tema, e de uma forma bastante equivocada a imprensa acabou comprando isso, né, porque é um tema delicado, um tema que precisa ter uma reflexão bastante aprofundada, né, que tem vitimado mulheres, né, pelo Brasil todo, são as chamadas mortes evitáveis, e o que se trata sempre é a questão de não criminalizar essas mulheres, nem os médicos que venham atendê-las, e nenhum tipo de outra coisa que signifique qualquer frouxidão moral, ética, etc. E justamente esse tipo de banalização do debate não faz bem a ninguém, né? E de alguma forma o que foi bastante complicado, além dessa pressão religiosa, é como os políticos acabaram assumindo essa pressão, no segundo turno em particular, né? E tomando esse discurso religioso de uma forma vergonhosa. Eles são políticos, eles tinham que fazer o debate político de uma forma séria, né? Assim como a própria imprensa também, o que se espera é que possa informar, né, os seus leitores, né, fazer o seu papel de ajudar a formar opinião, né? E então, por exemplo, faltou informação sobre educação, sobre o que se investe em educação, embora houvesse a promessa de cada candidato, né? Então não um termo comparativo entre o que é feito e o que promete, mas sobrou esse tipo de distribuição, né, de preconceito, tanto em relação ao aborto, quanto a questão da união civil entre pessoas de mesmo sexo, né, e tudo de uma forma muito equivocada realmente, e um retrocesso do ponto de vista político, do ponto de vista do Estado, né, do ponto de vista dos direitos humanos, inclusive, né? Fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate o papel da mídia brasileira no quadro de conciliação nacional que se faz necessário após uma campanha eleitoral tão conturbada. Professor Roberto Romano, eu queria, dando sequência, digamos, à sua reflexão do primeiro bloco, para que se crie um ambiente, porque a conciliação não existe, mas cria-se um ambiente que favorece a conciliação.
deve-se esquecer o que aconteceu, os fatores que dividiram, ou, ao contrário, fazer uma retomada com calma, com ponderação, com sabedoria, daqueles assuntos que antes incendiaram e que agora, devidamente ponderados, podem pelo menos ser aflorados e podem progredir. Como é que o senhor vê? Porque o que me parece é que, de repente, está todo mundo, bom, acabou e vamos esquecer. Não vamos esquecer, acho que devemos relembrar o que nos dividiu para unir e não simplesmente passar ao largo. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, em primeiro lugar, todos esses pontos que você colocou são integrantes de uma pauta nacional. É uma pauta nacional que diz respeito ao Estado e à sociedade civil, com repercussões extremamente sérias na ordem legislativa e na ordem do judiciário. Por exemplo, essa questão do aborto, né? É um problema nacional, é um problema ético nacional, é um problema médico nacional, é um problema de segurança pública nacional e que diz respeito a todos os partidos e todos os setores, inclusive aqueles que defendem, não é, o não aborto. Não é? Não é possível que um ser humano, seja religioso ou não religioso, assuma uma atitude de simples condenação e de veto, sem nenhuma perspectiva de apoio a esses milhares de mulheres que são verdadeiras vítimas sacrificiais em verdadeiros matadouros públicos. Então esse é o primeiro ponto. Nós temos aí a questão do aborto, nós temos a questão do relacionamento do Estado e das igrejas, não é? Esse é um ponto interessante. Eu tenho acompanhado isso desde 1974, né? A minha tese de doutorado, Brasil, Igreja contra o Estado, era justamente uma tentativa de alertar os setores nacionais contra essa tentativa de instrumentalização do religioso para fins políticos. E naquele momento, quando eu defendi essa tese, havia todo um setor da esquerda brasileira que considerava a Igreja Católica como uma grande aliada, aquela que viria lhe trazer, então, as massas que faltavam à esquerda, né? E os resultados nós estamos vendo aí, não é? Quer dizer, é uma pauta de soberania nacional, é uma pauta de soberania do Estado sobre a sociedade e de controle da cidadania, que não é católica, protestante ou budista, mas que é justamente cidadã. Esse é o ponto mais universal, não é? Se nós não chegamos a esse ponto, se nós não discutirmos isso, se nós não estudarmos de todos os lados, não é? Evidentemente, a solução será impossível. Por quê? Porque vai retornar na próxima eleição, né? Na próxima eleição nós teremos, então, não apenas o Papa, mas também os pastores, mas também os líderes religiosos definindo os rumos do Estado brasileiro, né? Se é isso que nós queremos, nós estamos voltando ao século XVII, ao momento da explosão das guerras de religião, que justamente possibilitaram, em termos positivos, as teorias sobre o Estado para controlar essas guerras, não é? As guerras religiosas europeias foram coisas tremendas, não é? Então, isso é alguma coisa que nós tínhamos conseguido ao longo da história republicana brasileira, como você bem disse. Aliás, os frutos dessa tentativa de instrumentalização religiosa são prejudiciais, sobretudo, às próprias religiões. Você referiu-se aí ao fato de que, dentro da própria Igreja Católica, você tem divergências que apareceram, uma quebra interna, não é? Isso é algo inusitado. Eu estudo a Igreja Católica há muito tempo, é alguma coisa inédita, não é? Então, isso pode trazer uma rachadura no edifício da sociedade, do Estado e das próprias instituições religiosas. E o resultado disso é muito ódio. Então, cabe aos líderes políticos da oposição e do governo reestudar essa questão e tomar uma atitude ética de prudência
diante desse fato que é fundamental. Renato Lessa, é curioso que as perguntas que estão chegando aqui, todas sobre a questão religiosa e aborto, corrupção, ainda não, as pessoas não se animaram. Há uma série de outros elementos que contribuiriam até para o processo de conciliação ou reconciliação, mas até agora não houve manifestações. Mas o José Argemiro de Salvador pergunta aqui sobre diz ele, o bolsão religioso é suscetível a manipulações. Desta forma, é alvo fácil das técnicas marqueteiras. Além da campanha oficial, houve uma guerrilha suja para reforçar esta manipulação? Pergunta ele. Bom, todos os eleitores, em geral, são suscetíveis a, que seja, manipulações, que são afetados pela propaganda, né, pelas diferentes estratégias dos marqueteiros. Mas eu acho que a questão religiosa acabou tendo um papel importante, negativo, né, nessa campanha. E acho que tem a ver um pouco com a pergunta que o nosso telespectador fez. Só uma república agnóstica pode garantir liberdade religiosa. Quer dizer, essa frase pode parecer para o telespectador um pouco paradoxal. Quer dizer, como é que uma república que não tem religião dentro de si, né, pode garantir liberdade religiosa? Exatamente por não tê-la. Né, por não tê-la. Exatamente por não ter uma religião oficial, que a diversidade religiosa pode ser percebida como legítima. E nós perdemos uma oportunidade, eu acho ímpar, nessa campanha, de estabelecer esses termos. Seria um avanço para a discussão política republicana no Brasil. 2 candidatos cujas trajetórias pessoais e políticas nada têm a ver com a religiosidade, ambos vêm da uma cultura de esquerda, laica, acredito até que pessoalmente sejam agnósticos ou até mesmo ateus, né, mas isso não vem ao ponto. Tem pelo menos uma trajetória, ambos tinham uma trajetória capaz de vir a público e estabelecer uma questão muito simples. Quer dizer, não se trata de discutir preferências ou crenças religiosas. Quando o candidato José Serra, por exemplo, insistia na ideia de que o Brasil é um país cristão e de que iria fazer um governo fundamentado nos valores cristãos, essa é uma proposição gravíssima, porque exclui, né, do âmbito, né, dos governados... Os afro-brasileiros... Exatamente, os judeus, os afro-brasileiros, os agnósticos, os ateus, muçulmanos, enfim. Ou seja, quer dizer, a república ela é universal. Eu concordo muito com o Roberto, que ele acabou de dizer. Quer dizer, a esfera da cidadania ela é multirreligiosa, ela é marcada por um politeísmo de valores. Eu não posso me orientar por um determinado valor, mesmo que ele seja extremamente majoritário, e tomá-lo isso como indicador. A candidata Dilma, presidente Dilma, eleita, foi a Aparecida, fez ato contrito, né? Serra, inclusive, chegou a levantar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, como Bellini levantou a taça Jules Rimet, uma posição que nos lembra momentos heróicos da nossa história. Quer dizer, houve, portanto, uma manipulação, sim, politicamente oportunista, que eu acho, inclusive, um desrespeito para os crentes. Porque esta questão não vai estar na agenda do governo. Evidentemente que não está. Eu acho que isso, inclusive, tem a ver com uma outra questão maior que nós temos que discutir no país. Quer dizer, o que se diz nas campanhas não prefigura o que se fará nos governos. Né? Quer dizer, o governo Dilma começou ontem, num discurso muito ponderado, muito... Domingo à noite. Domingo à noite, muito bem organizado, claro do que... Né? E nada daquilo, quer dizer, com facilidade pode ser encontrado, foi prefigurado na campanha, porque a campanha é orientada por outras coisas, por aquilo que eu designei na primeira intervenção, a coisa da captura de voto. Eu acho que o tema da religião entrou de uma maneira muito ruim, nós perdemos uma oportunidade de discutir essa questão de uma maneira republicana. Quer dizer, ou seja, na tradição que você mesmo mencionou, né? Quer dizer, nós temos uma tradição constitucional de separação entre esfera religiosa e esfera laica, isso está reiterado em todas as constituições, mas a prática da política cada vez mais trata dessas questões de modo oportunista. Isso poderá criar um clima de crescente religiosidade na vida política, no discurso político brasileiro. E de fanatismo e de confronto. E o tema da conciliação que você traz com muita propriedade fica impossível, porque se há coisas que não podem ser conciliadas, são verdades religiosas. Né?